mais um vídeo da nossa semana de desenho do Clube da Nanats. Eu tô fazendo essa semana aqui de vídeos para poder divulgar para vocês a minha ideia de fazer um curso online. Só que para eu fazer esse curso eu preciso da opinião de vocês e tal. Então tem um link para uma pesquisa aqui embaixo. E hoje a ideia é eu fazer um vídeo em que eu desenho os personagens do último livro que eu li, como eu os imaginei. E o livro é A Paciente Silenciosa. Então vamos lá, gente. A Paciente Silenciosa foi o último livro que eu li e posso dizer que é exatamente o tipo de leitura que eu gosto. Tem crime, tem suspense, tem até arte no meio, então eu amei. E mais do que isso, eu gosto muito de livros que me prendem, que tem muitas reviravoltas, sabe? Muitos plot twists e tal. Apesar de que o plot twist principal, aquele que rola lá no final, eu já saquei antes dele acontecer, eu já tinha adivinhado. E olha que eu sou muito ruim nisso, eu quase nunca acerto quando eu tento criar teorias em filmes, séries, livros, eu sou péssima. Mas eu acertei, vejam só vocês. Eu até duvidei de mim mesma quando eu cogitei a ideia, né, de que aconteceria tal coisa. E aí, quando aconteceu de fato, eu falei, nossa, aconteceu exatamente o que eu imaginei. Mas isso não quer dizer que o livro não é legal, enfim, não tem nada a ver. Eu, pelo menos, não sou esse tipo de pessoa que, nossa, tipo assim, o livro inteiro é super legal, daí o final não é tão legal assim, e pra mim, daí o livro é chato. Isso não acontece muito comigo. Fora que também pra mim não é um problema eu adivinhar o final do livro, tipo, eu me prendo mais a outras coisas. Pra mim o importante é que ao longo da leitura o processo ali seja legal, sabe? Que eu goste da história, que eu goste dos personagens, que seja um livro que me prenda. Então ele funcionou muito bem pra mim. Nesse vídeo eu vou desenhar 6 personagens do livro, apesar de terem muito mais personagens. Eu nem tinha me tocado disso até eu fazer a lista dos que eu queria desenhar. É um livro que tem muito mais personagens do que o último que eu fiz vídeo aqui, que foi Menina Boa, Menina Má. Mas eu escolhi 6 para fazer aqui nesse vídeo que eu acho que são os mais interessantes ou que tem mais coisas para falar e tal. E também para o vídeo não ficar muito longo ou então para as explicações não ficarem muito curtas, eu acho que 6 personagens tá legal pra gente manter esse quadro aqui no canal de desenhar personagens dos livros que eu leio. Também não é um livro que descreve muito as personagens fisicamente. Gente, o certo é falar as personagens, né? Mas eu falo os personagens mesmo, enfim. E assim como Menina Boa, Menina Má também não falava muito, mas ele fala um pouquinho mais que Menina Boa, Menina Má, e ainda assim, eu tenho o costume de botar uma imagem da personagem na minha cabeça e, tipo, a não ser que o autor, sei lá, me convença de que a imagem da personagem é diferente do que a que tá na minha cabeça, eu mantenho ali independente do que tá sendo falado no livro. Como aconteceu, por exemplo, com a personagem que é a paciente silenciosa desse livro, eu imaginava ela loira, e aí no fim ela era ruiva, daí eu consegui mudar na minha cabeça a imagem dela pra ruiva, mas tudo bem, a gente vai chegar nela ainda. Eu comecei desenhando o Gabriel, porque o livro meio que parte dele. O Gabriel, ele é um fotógrafo, ele é um cara, tipo, bonitão, que vive cercado de modelos e tal, porque, se eu não me engano, ele é um fotógrafo de moda, e ele é marido da Alicia, que é uma artista plástica, uma pintora, também muito talentosa, pelo que falam na história e tal. E o livro, gente, ele não é narrado pela Alicia, ele é narrado pelo Theo, mas calma, já eu chego no Theo. O livro começa com o assassinato do Gabriel, que é esse que eu tô ilustrando aí, que é o tal do fotógrafo renomado, e ele foi assassinado pela sua esposa, Alicia, com um tiro. E aí a polícia chega na casa, ninguém entende nada, porque eles, né, eram um casal abastado, um casal de classe média alta ou classe alta, não sei lá, pelo que eu entendo é mais ou menos isso do livro. Artistas, né, e tal, bem-sucedidos, e tipo, do nada um assassina o outro, sabe? E aí chegaram lá, prenderam a Alicia, levaram ela pra delegacia, sei lá pra onde levaram, e a Alicia simplesmente não falou nada. Ela ficou sem falar nada. Tentaram tirar o depoimento dela, ela não falava nada. Tentaram que ela se defendesse no tribunal, ela não falou nada. Enfim, ela ficou muda. E aí mandaram ela pra um
um hospital psiquiátrico. Mas comecei desenhando então o Gabriel porque foi por ele que começou a história e é assim que eu imagino ele. Um carinha assim de ocrinho, com umas roupas assim mais chiques, classudas, uma gola alta, todo de preto, tal, mais ou menos assim que eu imaginei ele. E como eu disse, o livro ele é narrado pelo Theo, não é o livro inteiro que é narrado pelo Theo, tem uma parte também que a gente consegue ler o diário da Alicia, e aí é como se ela estivesse falando, mas o livro ele é narrado assim mesmo pelo Theo, que ele agora eu não lembro, eu acho que ele é psiquiatra mesmo, né? Ou é psicólogo? Ai, gente, eu não me recordo. Mas ele é um psicólogo ou psiquiatra que fica muito interessado pela história da Alicia, de ser uma mulher que, tipo, do nada não falava mais. E eu não lembro quanto tempo se passou do crime, mas passaram-se anos e ela ficou sem falar. E aí ele foi atrás da história dela, de conhecer ela, foi no hospital e tal, porque ele acreditava que ele podia ajudá-la a voltar a falar. E eu imaginei o Theo. Quem assistiu Hannibal com certeza vai reconhecer, mas assim, na primeira página que eu li, eu já imaginei o Theo como sendo o Will da série Hannibal, que também eu acho que ele é um professor, né? Alguma coisa assim, é tipo um cara inteligente, assim, e tal. E no livro é mais ou menos a mesma coisa, é um cara inteligente, tudo, estudioso, mas que ele também é meio perturbado, ele tem um passado, assim, meio complicado com a família dele e tal. Até por isso ele acredita que ele pode ajudar a Alicia, porque ele também teve uma vida que não foi fácil e tal, mas enfim, depois a gente vai ver que ele também estava sendo muito prepotente nessa coisa de achar que ele ia conseguir resolver as coisas e tal. Enfim, eu tenho muito medo de soltar spoiler, então eu vou falar mais aqui sobre o desenho e tal. E aí, como eu falei, eu imaginei ele bem parecido com o Will da série Hannibal, que também é uma série que eu amo muito. E eu imaginei também ele como sendo um cara meio frágil, tipo, parecido com o Will mesmo, sabe? Um cara baixinho, magrinho, assim, tal, com o cabelo meio desgrenhado, tipo, não muita noção de estética, de se vestir e tudo mais, e tipo, com um semblante, assim, meio cansado também, meio desconfiado de tudo, porque ele tá tentando, de certa forma, resolver um mistério ali, por mais que ele não seja da polícia, pra ele é importante entender por que ela parou de falar para conseguir fazer ela voltar a falar, né? Isso que a gente entende pelo que ele tá falando quando ele vai atrás de ajudar ela no hospital psiquiátrico. E é muito difícil, porque no hospital, tipo, os caras têm uma visão muito... É difícil falar aqui, mas uma visão que não é muito parecida com a dele, no que diz respeito à Alicia. Eles acham que ela é culpada e, tipo, que ela não quer falar porque ela não quer se incriminar, e é isso. E ele acredita que não, que ela tá traumatizada e que tudo é uma questão de conversar com ela pra meio que ela se sentir acolhida, se sentir confiante, né? Sentir confiança nas pessoas com quem ela tá se cuidando pra ela voltar a falar. E aí é isso que ele faz, ele vai tal lá no hospital psiquiátrico e tipo se coloca disponível pra ajudar a fazer a Alicia voltar a falar. E chegando no hospital, ele ainda encontra um colega antigo dele, eu acho que é colega de faculdade, colega de trabalho, não me lembro, que é um outro médico que eu não vou desenhar aqui, porque não cabe, são muitos personagens, mas é um médico que representa essa outra visão, sabe, das pessoas que, tipo, simplesmente querem encher ela de remédio e pronto, não estão preocupados em fazer ela voltar a falar, tipo, meio que já desistiram, porque ela é muito teimosa, tal, ela acha que ela é melhor que os outros, é isso que eles acreditam lá dentro do hospital. E foi assim que ficou o nosso Theo, o nome dele é Theo Faber, e eu achei que ficou o mais parecido de todos os desenhos, é o mais parecido com o que estava na minha cabeça, até porque a imagem dele para mim também era bem clara com o personagem do Hannibal já. E aí, chegando no hospital, além de ter
o tal do outro médico, que eu acho que é Christian o nome. É isso mesmo. Além de ter o Christian, que é tipo o inimigo do Theo lá, que é o cara que só quer encher a lista de remédio, pronto. Também tem um enfermeiro, que eu também não vou desenhar aqui, porque, enfim, eu queria desenhar só 6 personagens. Que é um enfermeiro que conhece bastante a Alicia e tal, e que o Theo faz bastante perguntas para ele sobre a Alicia e sobre as outras internadas. Além do enfermeiro e desse médico, nós temos um personagem que é muito interessante, que sempre que ele aparecia eu ficava tipo meio, nossa, o que será que ele vai falar, tal, porque eu tava esperando que ele fosse ter tipo um papel muito importante assim no livro, que é o Diomedes, que eu não sei se eu posso falar que ele é dono do hospital psiquiátrico, acho que não, né? Ele é tipo o diretorzão lá, o diretor-geral do hospital psiquiátrico, que é um personagem que é muito legal de pensar na personalidade dele e tudo mais, porque apesar dele também concordar com o médico, o Christian lá, que, tipo, tem muita cara de vilão, de que só quer enfiar remédio nela e pronto e tal, apesar dele concordar com esse médico e, tipo, isso faz dele um cara meio ruim também, ele também quer ajudar o Theo, tanto que ele aceita o Theo lá, ele sempre conversa com o Theo e, tipo, dá mais de uma, na verdade, dá mais de um voto de confiança pra ele, de tipo, não, vai lá, então tenta de novo, fala com ela de novo, vai lá, se você acha que você consegue, vai lá. Então isso faz dele legal também. E mais do que isso, ele é um cara que, tipo, pensa, ele é o diretor do hospital, assim, você imagina um cara super serião, assim, e tal. Só que ele tem uma... No livro, assim, mostra ele muitas vezes fazendo umas piadinhas, assim, sabe? Um cara super bem-humorado, tem umas tiradas e tal. Até por isso eu desenhei ele, assim, tipo, com uma roupa formal, de óculos e tudo. Mas eu, tipo, fiz um óculinho azul, né? Uma roupa, assim, colorida e tudo. Pra mostrar esse lado dele. Também fiz essa expressão dele piscando, tipo, sabe? Fazendo uma piadinha, tipo, aham, entendeu? E também foi um personagem que eu achei... Tipo, foi um dos que sempre, como eu falei, era um que sempre que aparecia eu ficava pensando, meu, será que ele sabe de alguma coisa que ele não falou, que ele não quer falar? Ou será que ele tá com um complô com alguém? Ou será que a Alicia já falou com ele? Eu não sei, eu ficava sempre nessa, porque ao mesmo tempo que parecia que ele queria ajudar o Theo, às vezes parecia que não. Enfim, eu achei que seria legal desenhar ele, porque ele meio que representa essa galera do hospital, sabe? Tem uma outra, acho que tem umas 2 mulheres que trabalham no hospital também, tipo uma enfermeira e a outra eu não lembro o que é exatamente, mas eu acho que tem alguém também que trabalha na justiça. Gente, eu não vou mentir, faz um tempinho já que eu li esse livro, eu já tô em outro livro, aí eu começo a bagunçar as histórias na minha cabeça, mas foi mais ou menos isso. Então eu desenhei o Diomedes para representar essa galera do hospital, que aí representa já o Christian, o outro enfermeiro, que agora eu não lembro o nome. Enfim, aí ficou assim o desenho dele, eu gostei bastante, achei que a expressão tem essa coisa de, tipo, ele tá dando uma piscadinha, mas você não entende se ele tá, tipo, como se ele tivesse te contado um segredo que você não pode contar pra ninguém, ou se ele tá brincando com você, e tudo ficou meio emblemático também, o desenho e a expressão dele, assim como eu imaginava ele enquanto eu lia a história. E agora, vamos pra personagem que eu acho que, pelo menos pra mim, foi a mais controversa do livro todo, que é a esposa do Theo. O Theo é o tal, é ótimo. Mas o Theo é o cara que quer ajudar a Alicia a voltar a falar, tal, que é o cara que narra o livro. E ele tem essa esposa que se chama Kathy, sei lá como é que fala na língua aí do autor. Eu acho que ele é americano. Nossa, gente, eu nem sei. Eu sei que o nome do autor é Alex, então eu imaginei que ele fosse americano, mas enfim. Ela é mulher do Theo, e aí ele conta como ele conheceu ela e tudo mais. Isso foi uma coisa que me surpreendeu no livro, inclusive. Eu achava que o livro seria muito, muito, muito focado na Alicia, na história dela e tudo mais. Mas grande parte do livro é sobre o Theo. É ele contando a vida dele, como foi, como está sendo ali no dia a dia também. E muitas vezes, assim como eu vi a Bel Rodrigues falando no vídeo dela sobre esse livro, muitas vezes durante o livro eu ficava assim, gente, eu nem sei se eu quero saber tanto sobre ele, entendeu? Eu quero saber da Alicia, e aí, o que tá acontecendo com ela e tal. Mas enfim, tem bastante coisa da vida dele também no livro, e
Quando ele falava da Kat, eu gostava de saber da vida dele, porque ela também me parecia uma personagem bastante interessante, assim. Como é que eu vou explicar? Eu não sei, ela parece uma mulher, assim, sabe, muito livre, sabe? Tipo, tem muitos livros e filmes que tem personagens assim, que é aquela mulher que é, sabe, tipo artista, ela tá fazendo aula de teatro, que ela quer ser atriz e tudo, ela é atriz, na verdade. E ela tem umas tiradas também muito legais e tudo. E, se eu não me engano, tem até uma parte em que ele fala um pouco mais da aparência física dela, só que eu já tava com essa aí que eu desenhei pra vocês na minha cabeça. Então eu não mudei de opinião, ficou essa pra mim, a aparência dela na minha cabeça, porque ele fala muitas vezes que ela é muito bonita, muito bonita e muito bonita e muito bonita. Só que eu não queria desenhar ela, tipo, como é que eu vou explicar? Uma bonita patricinha, sabe? Eu queria fazer, tipo, uma bonita descolada. Então, eu fiz ela com o cabelo curtinho, assim, todo repicado, uma franjinha, tudo. E notem que eu tô, tipo assim, meio viciada em gola alta, né, amores? Eu desenhei o Gabriel de gola alta, eu tô desenhando ela de gola alta também. Tipo, parece que é a mesma roupa que eles estão usando, na verdade, que é uma brusinha preta de gola alta. E eu quis fazer ela, assim, bem bonita mesmo. Fiz um rostinho bem lindo pra ela. E aí, como eu falei, ela é uma estudante de teatro e tal, ela vai pras aulas, tudo. E a gente fica também numa situação, não vou falar porquê, mas a gente fica numa situação meio complicada com ela ao longo do livro, que você não sabe se você fica com raiva dela ou se você fica com raiva do Theo, e aí por isso você entende ela. Enfim, como eu falei, por ser um livro que te prende o tempo inteiro, eu acho que uma coisa que faz com que eu me prenda a um livro é isso, eu não saber exatamente qual é a intenção dos personagens. Tipo, tirando o Gabriel, que já tinha morrido, todo o resto eu ficava assim, gente, e aí? Será que eles estão tentando se ajudar? Será que eles estão pensando no bem da Alice? Ou tá todo mundo, sei lá, tá rolando alguma coisa que ninguém quer falar pra não se comprometer? E aí manter ela em silêncio ajuda todo mundo a não se queimar ali, por isso que ninguém ajuda ela a voltar a falar, tá todo mundo achando é bom que ela tá quieta pra ela não explanar nada. Enfim, eu ficava meio nessa. Apesar da Kat não ter nada a ver com a Alicia, ela é só esposa do Theo, mas tem uma situação ali na vida dela e do Theo também que você fica meio sem entender por que as coisas estão acontecendo daquele jeito. Mas foi isso, foi assim que eu imaginei a Dona Kat. Vamos agora desenhar o personagem que eu acho que foi um dos que me deu mais raiva no livro. Nossa, tem muitos personagens. Agora eu tô lembrando aqui um outro que me deu, tipo assim, mais raiva do que esse. Só que eu achei que esse seria o mais interessante de desenhar por conta da aparência dele, assim mesmo. Que foi um que também ficou com a aparência um pouco mais clara na minha cabeça do que o outro, que eu fiquei com raiva. E ele aparece mais vezes também, se eu não me engano. Mas que é o Jean Félix, que é como se fosse um agente da Alicia. Na verdade, ele é amigo dela. E ele tem uma galeria de arte, então ele coloca as obras dela lá, ele costuma acompanhar ela nos trabalhos dela e tudo. Mas também você fica, ao longo do livro, assim, você fica meio sem entender qual é a intenção dele de ser amigo dela, ou mesmo dela de ser amiga dele, tipo, como qualquer amizade, eles também têm meio que os altos e baixos ali, então a gente às vezes vê do ponto de vista dela pelo diário, mas também vê do ponto de vista do Theo, né? Que o Theo foi conversar com ele pra entender melhor a história da Alicia e tal. E ele é um cara, tipo... Eu conheço muita gente assim, sabe? Que é, tipo... Que fala muito. Vocês conseguem entender? Tipo, que a pessoa se vende muito bem, né? Que, tipo, parece que... Sei lá, uma pessoa que é tão... Ai, não sei explicar. Uma pessoa que... Meio sedutora. É que quando eu falo sedutor, a gente imagina alguém... Nossa, uma pessoa bonita, sei lá, que você tem algum interesse amoroso, mas não, eu digo sedutor de, assim, de você acreditar nas coisas que ele fala, dele ter toda uma lábia, eu acho que é essa palavra. Eu imagino um cara meio assim, quando eu comecei a ler sobre o Jean Félix. Se eu não me engano, ele é italiano, até pelo... Italiano não. Eu acho que ele é francês no livro. Pode ser italiano também, agora eu não lembro. Mas enfim, ele é um europeu, amigo dela e tal. E eu já imagino ele, tipo, bem diferente do Theo, assim. Eu imagino ele um cara bem vaidoso, sabe? Com o cabelo meio lambido, assim, pra trás. Uma coisa meio homem francês, assim mesmo. Com o cabelo, assim, maiorzinho, com
um gelzinho, não sei se é gel que os caras usam, né? Tipo uma pomada, sei lá, que você lambe todo o cabelo assim pra trás, com uns pega-rapaz assim na frente. É super bem vestido, com noção de moda, de estética e tudo mais. Até por isso eu também fiz uma roupinha pra ele que é um pouco mais ousada, né, do que dos outros. Então ele tá, tipo, também com gola alta, que eu tô, né, nota que eu tô um pouco viciada em desenhar gola altas. Uma brusinha de gola alta azul, com tipo um blazer, assim, vermelho, sabe? Bem diferentão, assim, e tal. Ah, gente, sobre as cores do fundo dos desenhos, eu não tenho uma explicação exata, que eu não possa dar spoiler. Consegue dizer? Tipo, se eu falar do fundo, eu acho que vocês vão pegar muito spoiler, então eu não vou falar. Né? As cores de fundo têm uma explicação também, mas eu acho que quem lê o livro consegue entender, assim. Se vocês quiserem até comentar aqui, sem dar spoiler, me falem o que vocês acharam dessas cores de fundo aí. Mas é mais ou menos assim que eu imagino ele. Ah, eu imagino também ele, um cara, tipo, meio bronzeado, assim, sabe? Tipo, um bronze, assim, de gente vaidosa, que se bronzeia em casa mesmo. E aí foi assim que ele ficou, com esse pega-rapaz aí, uma barbinha assim tal. E ele também é um personagem, como eu já falei, que você não entende qual que é a intenção, por que que ele, tipo, apesar de ser amigo dela, como que ele não conseguiu fazer ela voltar a falar ainda, tipo, é muito, muito estranho toda a coisa toda ali. E foi assim que ele ficou. E por último, mas não menos importante, na verdade, a mais importante, temos aqui a personagem principal, Dona Alicia. Eu não sei dizer se ela é a personagem principal, porque como eu falei, o livro inteiro praticamente é narrado pelo Theo, mas é tudo em torno da história dela, apesar de ter também ali um pouco da vida do Theo acontecendo no livro. Alicia, como eu já falei, é uma pintora, uma artista renomada. Eu acho, na verdade, ela é uma artista que estava em ascensão, sabe assim? E aí, com toda a história dela ter assassinado o marido, ela ter parado de falar, ido parar no hospital psiquiátrico, os quadros dela, tipo, ficaram, assim, muito famosos. Tinha fila na galeria do Jean Félix, onde estavam os quadros dela. E ela costumava pintar o Gabriel, né, que é o ex-marido dela. Ex-marido não. Como que a gente fala? Tipo, se a pessoa morreu, não é ex-marido, né? Enfim, o marido dela que morreu, que ela matou, no caso, ela costumava usar ele como modelo nos quadros. Então, às vezes, nem era ele exatamente, mas ela usava ele, né? Tem até um que ela parece que pintou Jesus Cristo e ela usou ele como modelo e tal. Eu não lembro exatamente. Teve até gente que me falou pra, ao invés de eu desenhar os personagens, eu desenhar o quadro. Eu esqueci o nome do quadro, que é um quadro que ela fala, que ela tá pintando ali no livro. Ao serve, como é que é o nome? Comenta aí, gente, que eu já esqueci. Mas eu não consegui entender muito bem como que era o quadro, gente, pra ser sincera. Eu fiquei pensando enquanto eu lia, eu falei, vou fazer um vídeo que seja fazendo o quadro dela ao invés de fazer as personagens. Mas aí eu também tava com um pouco de medo de dar spoiler e tal, se fosse fazer o vídeo assim. E também porque acabou o livro e eu não entendi exatamente como era o quadro, sabe? Teve um outro quadro que ela pintou mais ali pro final, que ela pintou no hospital psiquiátrico, que daí eu já entendi melhor. Mas eu também, tipo, se eu pintasse, se eu desenhasse aquele quadro, aí todo mundo ia pegar spoiler demais. Então achei melhor não fazer isso. Mas voltando, ela é uma artista plástica, tal, muito boa, não sei o quê. E ela é muito apaixonada pelo marido dela, o Gabriel. Até que tudo acontece e ela para de falar. Bom, no livro, tem um momento em que falam que ela é ruiva. E aí eu mudei a imagem dela na minha cabeça. Antes eu tava imaginando ela uma mulher loira. Não lembro por quê também. Acho que em algum momento o Theo fala no começo, tipo, alguma coisa sobre isso, dela ter olhos claros, sei lá, gente, qual foi a minha brisa ali. Mas tem um momento que eles deixam bem claro que ela é ruiva, daí eu mudei essa imagem dela na minha cabeça. E imaginei ela com cabelo, tipo, imenso, não dá pra mostrar aí no desenho, porque o quadro acaba antes. Mas eu imagino ela com cabelo muito grande, tipo, bem meio que sem corte, assim, sabe? Porque ela tava há muito tempo lá no hospital, sem falar. Então eu imagino ela meio sem se cuidar também. O cabelão assim enorme, sem maquiagem. Eu imaginei também o cabelo dela, tipo, onduladinho, assim, bem fininho e grandão, com as pontas bem ressecadas, assim, tal, tipo, bem tô louca. Não sei, tô louca.
E eu fiz ela com essa expressão assim meio perdida, porque em diversos momentos do livro o Theo fala que ela tá com essa expressão de tanto remédio, que ele tenta conversar com ela, só que ela fica tipo olhando pro nada, tal, ela não corresponde ao que tá sendo dito. Então eu imaginei ela com esse olhar assim meio morto, meio perdido mesmo. O que mais? Eu também desenhei ela com essa brusinha azul, tipo como se fosse um uniforme do hospital. Nem lembro se eles têm que usar uniforme no hospital psiquiátrico, mas foi assim que eu imaginei. E, gente, não poderia deixar de falar que esse livro fala muito, uma coisa que eu não esperava, mas é um livro que fala muito sobre machismo. O tanto de machismo que essa mulher foi submetida ao longo da vida dela. E no livro e tal, tudo que ela fala, o próprio Theo muitas vezes trata ela de forma machista, assim, mesmo no começo do livro, quando você começa a reparar, assim, mais no jeito que ele fala e tudo. E dá muita, muita raiva, de verdade. Eu espero não ter dado nenhum spoiler com essa informação. Mas, tipo, dá muita raiva da quantidade de machismo que cerca ela, sabe? Que tem coisas muito claramente machistas que atrapalham muito ela na vida. E é isso. Gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dos desenhos também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aqui na descrição tem o link, caso você queira fazer o meu curso online, eu peço que você responda a pesquisa, que é muito importante, sobre o que você quer no curso e tudo mais. Não se esqueça também de comentar o que vocês acharam, que me ajuda bastante, deixar like também ajuda. E me sigam também nas outras redes sociais, que essa semana tá tendo bastante conteúdo de desenho, porque a gente tá na semana do Clube da Nanates. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!